Este episódio foi gravado em 10 de agosto de 2023, durante a reunião conjunta da Rede de Funcionárias e Funcionários do Parlamento Aberto e da Rede de Funcionárias e Funcionários Parlamentares para a Igualdade de Gênero do Parlaméricas, intitulada Parlamentos Abertos e Inclusivos, Experiências e Estratégias na América Latina. Durante a conferência de abertura, a doutora Lívia Maria Santana Vaz, procuradora do Ministério Público do Estado da Bahia, falou sobre o conteúdo da Lei Maria da Penha, promulgada em 7 de agosto de 2016, e seus principais impactos na abordagem da violência de gênero no Brasil. E sendo esse evento também um evento comemorativo da Lei Maria da Penha, dos 17 anos da Lei Maria da Penha, é muito importante entendermos quem é Maria da Penha e por que essa lei surge no Brasil. Maria da Penha Fernandes, uma mulher farmacêutica cearense. O Ceará é um estado do nordeste do Brasil. Nós ainda temos a questão também interseccional das desigualdades regionais no nosso país, que sofreu mais de 20 anos de violência doméstica e familiar praticada pelo seu então esposo, com 2 tentativas concretas de assassinato. A primeira, com um tiro de espingarda, e a justiça brasileira condenou o agressor de Maria da Penha apenas por lesões leves. E o segundo, o agressor de Maria da Penha tentou eletrocutá-la. Pela primeira violência, Maria da Penha ficou paraplégica. O Estado brasileiro se omitiu nos cuidados, no acolhimento e na responsabilização desse agressor por 15 anos. Depois de 15 anos da última agressão, a justiça brasileira não havia dado uma resposta para o caso de Maria da Penha, o que fez com que fosse necessário que o caso fosse levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, sendo o Brasil condenado por essa omissão. Essa condenação gerou, então, a Lei 11.340, denominada Lei Maria da Penha. É muito importante pensar que a Lei Maria da Penha tem diversas inovações. E quando nós falamos em marcos legais, é importante refletirmos na relevância desses marcos, mas também nos limites desses marcos, nos desafios desses marcos legais. Porque, afinal de contas, como eu iniciei a minha fala dizendo, quem é responsável pela criação das leis nos nossos parlamentos? E quem é responsável pela aplicação dessas leis no nosso sistema de justiça? Portanto, é preciso pensar que, sim, é importantíssimo que tenhamos marcos normativos, mas não apenas. Nós precisamos de um letramento antissexista, antirracista, anti-LGBTfóbico das pessoas que compõem esses órgãos, sob pena de as leis se manterem apenas no papel. A Lei Maria da Penha é pioneira porque traz pela primeira vez no Brasil uma perspectiva de gênero na legislação. Pela primeira vez. E, de fato, apesar de toda a resistência que a Lei Maria da Penha sofreu, inclusive no Poder Judiciário, com tentativas de declaração da sua inconstitucionalidade, é uma lei que mudou, sim, a postura do sistema de justiça brasileiro. Com a Lei Maria da Penha, nós temos a criação de varas especializadas, e esse é um desafio. A lei fala na criação de instâncias especializadas para o julgamento dos casos de violência de gênero, porém, em poucos estados nós temos, de fato, criadas, instituídas essas varas especializadas. É um grande desafio conseguir concretizar essa disposição legal. Depois, a Lei Maria da Penha nos traz um reconhecimento da complexidade da violência de gênero, como eu pontuei com o iceberg da violência. A Lei Maria da Penha vai trazer as diversas formas de violência contra as mulheres. Nós ainda temos na nossa sociedade uma visão muito limitada do que seja violência. Quando nós falamos em violência contra as mulheres,
O primeiro fenômeno que nos vem à mente é a agressão física. E a agressão física que deixa marcas. Porém, nós esquecemos de agressões que muitas vezes não deixam marcas visíveis, mas deixam marcas indeléveis e muito mais duradouras do que aquelas marcas que são marcas visíveis nos corpos dessas mulheres. Então, de maneira pioneira, temos com a Lei Maria da Penha a criação de varas especializadas, uma mudança de perspectiva, uma inovação na perspectiva de gênero. Mas eu diria que a maior inovação da Lei Maria da Penha é a previsão de medidas protetivas de urgência. Eu diria que mais do que punir o agressor, a Lei Maria da Penha tem como finalidade proteger as vítimas, proteger as mulheres em situação de violência. Daí, trazer medidas protetivas, que não necessariamente, é importante que se diga, precisam estar conectadas com um processo criminal. Nós precisamos de um longo período de vigência da Lei Maria da Penha, que completou 17 anos, para que o nosso Poder Judiciário e também os órgãos da rede de proteção entendessem que essa mulher não pode ser obrigada a registrar uma ocorrência policial para que ela seja protegida. Mesmo porque as consequências práticas do registro de uma ocorrência policial para essa mulher podem ser gravíssimas. Então, nós não podemos impedir que essa mulher busque a ajuda, o apoio, o acolhimento do Estado e da rede de proteção. Nós não podemos impor a esta mulher uma limitação à sua autonomia no que diz respeito ao contexto de violência em que ela vive, para que tenhamos também um processo criminal. Portanto, é possível buscarmos medidas protetivas de urgência, mesmo que não haja um registro na delegacia de polícia e um processo criminal correspondente. Depois, a Lei Maria da Penha traz também o trabalho em rede. Quando nós falamos em trabalho em rede, primeiramente é importante lembrar que essa rede não é composta apenas por órgãos estatais. Claro que o Estado tem a obrigação de proteger essas mulheres, de promover a igualdade de gênero. Porém, essa rede é muito maior. Essa rede vai ser composta também por familiares, por pessoas das relações afetivas, de amizade, profissionais. Hoje, muitas empresas privadas já se comprometem com políticas internas de igualdade de gênero e de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Não sei se vocês, nos seus países, conhecem um ditado que diz: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não sei se diz nos países de vocês, mas no Brasil se dizia muito isso. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. E hoje, com a Lei Maria da Penha e com toda a mudança de perspectiva de gênero, nós podemos dizer que se mete muito mais do que a colher. Nós precisamos estar à frente, todos e todas, não é um problema das mulheres, mas todas as pessoas precisam estar imbuídas do enfrentamento à violência contra a mulher. Que pode partir de pequenas violências, microviolências, gritos, insultos, xingamentos, desvalorização intelectual, como eu disse, mas que tem como ápice o feminicídio, que eu costumo dizer que é um crime anunciado. É muito raro que uma mulher sofra um feminicídio que não aconteça num contexto de um relacionamento abusivo e violento, que muitas vezes essa própria mulher não consegue enxergar. Ou mesmo enxergando, não consegue reagir. Daí a importância dessa rede de apoio. No Brasil, nós podemos dizer que nessa rede de apoio nós temos todo o sistema de justiça, envolvendo as delegacias de polícia, delegacias especializadas, nós chamamos de DEANs, no atendimento às mulheres. Porém, ainda são poucas, diante da necessidade que nós temos desse tipo de delegacia especializada. Nós temos também as promotorias de justiça, que formam parte do Ministério Público, as defensorias públicas, diversas organizações não governamentais também, que lidam com o enfrentamento à violência contra as mulheres, centros de referência para acolhimento e acompanhamento psicológico dessas mulheres.
além de toda a rede de relacionamento que eu mencionei. No Brasil, nós temos um espaço denominado Casa da Mulher Brasileira, que concentra, ou deveria concentrar, porque são ainda muito poucas, todos esses serviços da rede num só lugar. Vejam, as violências institucionais são muito intensas, muito cotidianas. Há mulheres que saem, muitas vezes, expulsas de casa no contexto da violência doméstica e familiar e se dirigem a uma delegacia de polícia e, muitas vezes, demandada a retornar para casa para trocar de roupa, por exemplo, porque estava de pijama. Essa mulher costuma ser questionada sobre se estava fazendo uso de álcool, bebida alcoólica, sobre que roupa estava usando e sobre qual foi o seu comportamento que gerou a violência contra si mesma. Não são questionamentos incomuns em delegacias de polícia, mesmo aquelas especializadas no atendimento à mulher, e em outros órgãos do sistema de justiça que têm por obrigação proteger essas mulheres. Imagine se as mulheres que se encontram na zona urbana têm toda essa dificuldade de acessar a rede. Como ficam, então, as mulheres que integram comunidades quilombolas, comunidades rurais e comunidades indígenas? Essa rede de proteção não chega até essas mulheres. E elas, muitas vezes, estão isoladas e não conseguem chegar à rede. Então, é preciso que nós possamos realmente garantir a difusão dessa rede de proteção e uma busca ativa dessas mulheres para que elas consigam realmente acessar os seus direitos. A Lei Maria da Penha, como eu disse anteriormente, ela vai entender a complexidade das violências de gênero. Não se preocupem em anotar, porque esse material vai ficar com vocês. E eu aqui fiz questão de reproduzir o artigo 5º da lei, que vai trazer as violências previstas, né? Que tipo de violência é que a lei vai assegurar essa proteção e vai enquadrar na Lei Maria da Penha. Acreditem que nós temos membros do Poder Judiciário que querem aplicar a Lei Maria da Penha para homens, com o mesmo fundamento da igualdade de gênero. A Lei Maria da Penha é uma ação afirmativa. É uma ação afirmativa. As vítimas serão sempre mulheres. Sempre as mulheres serão protegidas. E nós temos mais do que dados suficientes oficiais para demonstrar a necessidade dessa ação afirmativa. Então, a Lei Maria da Penha, ela tem sempre como destinatária a mulher a ser protegida. Que mulher é essa e que contexto é esse que vai gerar essa violência doméstica e familiar? Primeiro, a violência que acontece na unidade doméstica. As resistências de interpretação das leis que inovam, como a Lei Maria da Penha, elas vão acontecendo, às vezes, muito explicitamente, como, por exemplo, o questionamento da constitucionalidade dessa lei, mas também, às vezes, de maneira mais velada. Quando nós falamos em unidade doméstica, essa interpretação não pode ser reduzida à família apenas. Portanto, eu defendo que mulheres trabalhadoras domésticas podem sofrer violência doméstica familiar no âmbito da família, da unidade doméstica na qual ela trabalha. Um fenômeno muito comum que temos ultimamente testemunhado, embora ele seja muito antigo também e tenha raízes no nosso sistema escravocrata, é o resgate de trabalhadoras domésticas em condição análoga à escravidão. Eu digo que condição análoga à escravidão é uma expressão amena para a escravização contemporânea de mulheres negras. Elas são negras. Como se dá esse fenômeno? Indígena também. Mas no Brasil essa realidade acontece muito mais com mulheres negras. Justamente pelo histórico de escravização, que eu vou, logo nos próximos slides, explicar um pouco melhor. O que acontece é que essas mulheres são retiradas de suas famílias, do interior dos estados, da zona rural principalmente, e são levadas para as casas de família de bem, muito entre aspas, com promessa de estudo normalmente. Só que essas mulheres não acessam estudo. E muitas delas permanecem
décadas cuidando, ou melhor, servindo a gerações e gerações dessas mesmas famílias ditas de bem. Ultimamente, com um trabalho intenso do Ministério do Trabalho no Brasil, de auditores e auditoras do trabalho, nós temos conseguido resgatar essas mulheres, Ilana. Porém, o que acontece é que esse crime, porque é um crime também, acontece na privacidade do lar. Na privacidade doméstica, é uma grande dificuldade de acessar e de reconhecer e de, enfim, flagrar a ocorrência desses crimes. Pois bem, não são casos isolados. Não são casos isolados e demonstram a mentalidade escravocrata que nós ainda mantemos nas Américas. Um desses casos, só para exemplificar, sem citar nomes, ela veio com tenra idade na Bahia para a capital, Salvador, que é reconhecida como a cidade mais negra fora da África. Nós somos 84% de pessoas negras em Salvador. Ela veio para a capital com a promessa de estudo, por volta dos 7 anos de idade. Resgatada com mais de 60 anos, uma mulher que não sabe caminhar por Salvador. Ela não conhece a cidade. Uma mulher que agora teve reconhecida pela justiça a sua situação, a sua condição análoga à escravidão, e recebeu 100 mil reais de indenização depois de mais de 50 anos trabalhando para essa família. 100 mil reais, para vocês terem uma noção, não dá para comprar nenhuma casa digna, pequena, muito pequena, na periferia. É disso que nós estamos falando. Portanto, é importante termos uma visão ampla do que é unidade doméstica, sob pena de retirarmos essas mulheres da proteção. Porque a política pública e a rede de proteção precisa se encarregar desses casos também. E a pergunta que fica é, para onde essas mulheres devem ser levadas? E eu já ouvi a resposta, para a família originária. Ela já não tem mais família. Seria um grande custo, um grande fardo, um grande sacrifício, mais um membro para essa família depois de 50 anos. Ela perdeu os laços familiares. Um caso em Salvador resultou na colocação dessa mulher numa casa para pessoas em situação de rua. Imaginem a revitimização, a violência institucional, uma pessoa que nem conhecia a cidade, que desenvolvia pouquíssimas relações baseadas num sentimento de afeto que nunca existiu. Porque essas famílias costumam dizer, elas são como se fossem da família. Eu digo, não, elas não são da família. Elas não são como se fossem da família, porque, afinal de contas, elas não herdam os bens dessas famílias. Elas não se sentam à mesa para fazer as refeições com essas famílias. Elas não vão à escola como os filhos dessas famílias vão. Segundo elemento que a Lei Maria da Penha considera importante para se entender o contexto de violência doméstica familiar. Precisa acontecer no âmbito da família. E quando nós falamos no âmbito da família, é melhor até colocar no plural, das famílias. Dos vários tipos de família. Nós estamos falando aqui da família formada por homem e mulher, necessariamente. E depois, na relação íntima de afeto, que tem sido o contexto mais corriqueiro de violência doméstica familiar. As mulheres morrem, são assassinadas, são estupradas, são agredidas pelos seus maridos, ex-maridos, companheiros, ex-companheiros, namorados, ex-namorados. E podem colocar também no feminino, namoradas, ex-namoradas, companheiras, ex-companheiras, esposas e esposas, porque a Lei Maria da Penha não se preocupa com a questão de orientação sexual. A Lei Maria da Penha não é uma lei binária. Portanto, todas as mulheres, com todas as formas de mulheridade, devem ser protegidas pela Lei Maria da Penha. Inclusive as mulheres transexuais e travestis. Apesar, mais uma vez, das resistências.
Continuando, apenas para exemplificar, porque esse rol do artigo 7º da Lei Maria da Penha é exemplificativo, vai trazer ali um elenco, uma lista das possíveis violências, mas que podem, inclusive, ser estendidas a partir de uma compreensão mais intensa e complexa do que são as violências contra as mulheres. Mas a lei vai trazer exemplificativamente a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. A violência patrimonial, ela é mais comum do que se pode imaginar. Muitas mulheres, depois que saem de suas relações, conseguem se livrar da violência, elas precisam ainda conseguir um apoio jurídico para retirar bens e empresas fantasmas de seus nomes. Esses companheiros fazem com que essas mulheres assinem procurações para que eles possam gerir todos os seus bens e muitas vezes trazendo dívidas e problemas para essas mulheres em todos os órgãos públicos, Receita Federal, enfim. É muito importante mencionar aqui, eu vou aprofundar depois, mas aqui é preciso ficar logo essa menção, que muitas mulheres, eu trabalhei 3 anos como coordenadora do Grupo de Proteção às Mulheres e Pessoas LGBTQIAPN+, em Salvador, e muitas dessas mulheres que conseguem quebrar o silêncio, não é fácil quebrar esse silêncio, elas conseguem estabelecer essa rota de fuga a partir do apoio da rede, elas sofrem uma espécie de revanche processual. Revanche processual. Esses homens começam a ajuizar inúmeras ações contra essas mulheres, que podem envolver crime de calúnia, elas são processadas por calúnia, por difamação. Elas são processadas por alienação parental, que é um tema que eu vou tratar já já com vocês. Mas para finalizar uma análise da Lei Maria da Penha e compreendermos por que ela é uma das 3 leis consideradas mais importantes no enfrentamento à violência contra as mulheres do mundo pela ONU, aqui estão as possibilidades de medidas protetivas de urgência para, preventivamente, essas mulheres saírem do ciclo de violência e conseguirem ganhar força para levar suas vidas adiante. Afinal, é sobre isso, sobre conseguirem levar suas vidas adiante. E aqui nós temos algumas medidas. Suspensão de posse ou restrição do uso de arma de fogo. No Brasil, nos últimos anos, nós tivemos um recrudescimento, um aumento significativo de pessoas que possuem arma de fogo no ambiente doméstico, o que resulta no recrudescimento também da violência contra as mulheres por arma de fogo. Há a possibilidade de suspensão do direito de visita aos filhos, a depender do contexto da violência. Tudo isso precisa ser muito bem analisado. Proibição de contato com essa mulher é uma outra possibilidade. Qualquer meio de contato, WhatsApp, e-mail, telefone. E uma das medidas mais importantes que nós temos aplicado é a proibição, o afastamento desse agressor ou agressora em relação a essa mulher. Os juízes e juízas costumam estabelecer uma distância mínima e que, uma vez quebrada essa distância mínima ou qualquer outra medida protetiva de urgência, é cabível a prisão do agressor. Essa foi uma evolução da Lei Maria da Penha. Um grande problema que tínhamos era que o agressor, sendo flagrado, descumprindo a medida protetiva de urgência, ele não cometia crime. Não era considerado crime, então a polícia não podia prender em flagrante aquele agressor. Hoje, com a alteração da Lei Maria da Penha, isso já é possível. Então, a Lei Maria da Penha, como eu já disse, ela é reconhecida como uma das melhores leis de enfrentamento à violência contra as mulheres do mundo. Traz uma mudança de postura do sistema de justiça, mas eu quero fazer um questionamento. Quem são essas mulheres protegidas pela Lei Maria da Penha? Ilana começou a mencionar algumas informações, mas eu posso dizer que a Lei Maria da Penha, embora seja uma lei de excelência, ela precisa ser concretizada na prática. Ela não atende de modo eficaz nem às mulheres brancas, como Ilana colocou. Porém, o acesso das mulheres negras no Brasil
e indígenas, e quilombolas, e mulheres com deficiência ainda pior, porque muitas mulheres possuem deficiências que as impedem de procurar ajuda, é muito mais intenso. E eu falo das mulheres negras porque no Brasil nós temos dados muito relevantes. A população negra brasileira é formada por 56% da população. Mais da metade da população brasileira é formada por pessoas negras. As mulheres negras são o maior segmento social do Brasil. Maior segmento social do Brasil, porque nós somos 28% de toda a população brasileira. Porém, nós estamos na base da pirâmide socioeconômica brasileira, recebendo os menores salários, ainda que para realizar as mesmas atividades. E nós não estamos presentes, por isso eu comecei a minha fala falando sobre essa naturalização de ausências, nos espaços de poder e decisão. Além disso, quando a análise recai sobre os dados de violência, mulheres negras são as maiores vítimas de todos os tipos de violência contra as mulheres. Se nós falarmos em mortalidade materna, as mulheres negras são as que mais morrem. Violência obstétrica, nós temos dados da Fiocruz que dão conta de que mulheres negras são as maiores vítimas. Vou trazer um dado importante para que vocês entendam essa mentalidade escravocrata que eu mencionei antes. No Sistema Único de Saúde, que é o nosso sistema universal, gratuito de assistência à saúde no Brasil, mulheres negras recebem menos anestesia no parto normal do que mulheres brancas. Dados da Fiocruz. Para as pessoas que querem analisar essa realidade numa perspectiva apenas de classe, essa conta não bate. Por isso eu vou falar em interseccionalidade com vocês. Se as mulheres negras são as mais pobres, como eu disse antes, elas são a maior clientela do SUS, em comparação às mulheres brancas, porque elas não têm recursos para pagar um plano privado de saúde. Então, se elas são a maior clientela do SUS, o que justifica que elas recebam menos anestesia no parto normal? Não há essa proporcionalidade não bate, essa conta não fecha. Daí, temos que voltar para pensar o nosso processo de escravização, porque nós temos uma sociedade que entende que mulheres negras são mais fortes, suportam mais dor. Se eu falar também em violência sexual, violência doméstica e familiar e em feminicídios, as mulheres negras também são as maiores vítimas. Dados dos Atlas da Violência no Brasil demonstram que a cada 10 anos tem ocorrido uma redução, ainda que leve, dos feminicídios de mulheres brancas, porém um aumento dos feminicídios de mulheres negras. E aí eu quero fazer uma pergunta importante para vocês. O que acontece com a Lei Maria da Penha? Nós não dizemos que as leis são universais? Por que a Lei Maria da Penha não consegue acolher e proteger as mulheres negras, e aí outras tantas que eu mencionei antes, da mesma maneira que acolhe as mulheres brancas, ainda que o acolhimento e proteção das mulheres brancas também esteja aquém da necessidade? Ou será que o problema está não com a lei, mas com quem aplica ou deixa de aplicar a lei? Vejam, quando eu falo das nossas diferenças, e isso é importante que fique para vocês, não é cômodo para mim. Não é uma fala que me conforta. E sei que não é uma fala que também é agradável para as pessoas, também não conforta quem ouve, mas é necessário que falemos disso. E aí eu vou lembrar a Audre Lorde, quando ela diz, quando eu falo sobre as nossas diferenças, não é para nos afastar, é para nos aproximar. É preciso que nós possamos, de novo, retorno ao início da minha fala, retirar as vendas dos olhos, para enxergarmos essas diferenças, entendermos de que modo essas diferenças causam desigualdades, para que possamos, então, falar em promoção da igualdade. Daí as diferenças, elas têm a capacidade de nos unir, ao invés de nos separar.